Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Administração Pública e Ficção, uma playlist que pretende lançar um olhar de temas de administração pública em obras de ficção. E hoje falaremos de um filme brasileiro. E se você é daqueles que sempre que pensa em filme nacional só fala do Alto da Compadecida, é hora de expandir os horizontes. O filme que eu quero apresentar para vocês hoje é Saneamento Básico, o filme. Sim, eu sei que o nome é horrível e talvez por isso ele não tenha tido o sucesso merecido. Afinal, olha só o elenco: Wagner Moura, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Tonico Pereira e vários outros. O filme é uma comédia, como os grandes sucessos recentes do cinema brasileiro, mas também tem uma pitada de drama e uma grande reflexão a respeito do poder da arte. Enfim, esse filme de 2007 é uma pequena joia do nosso cinema e no final de semana vale a pena procurá-lo no YouTube, na Globoplay, no alternativo aí que vocês certamente conhecem melhor do que eu, né? Serão certamente 2 horas de muita diversão. Mas qual que é a história do filme? Numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, uma comunidade sofre com a falta de saneamento básico no município. O cheiro do esgoto atormenta tanto os cidadãos que eles se unem para reivindicar obras que resolvam o problema. Na prefeitura, eles são informados de que não há verba para esse tipo de obra. A servidora, entretanto, confidencia que tem uma verba solta no município. Tem a ver com um projeto da área de cultura que foi organizado. Parece que um parente, um filho, sobrinho do governador queria fazer um filme e conseguiu o financiamento. Mas depois o playboyzinho mudou de ideia e o dinheiro estava ali disponível e não poderia ser remanejado para outra área. Todos juntos, então, têm uma ideia para resolver o problema: fazer um filme, logo pegar a verba e incluir alguma obra de saneamento no roteiro, de tal forma que os recursos do filme pagassem pela obra como se ela fizesse parte do cenário. Os problemas começam quando eles precisam organizar o filme. O edital aprovado dizia que precisava ser uma obra de ficção. Mas o que é ficção? O mais próximo que eles conheciam era ficção científica. Ficção? Tem que ser ficção. Mas científica? Científica. Ficção científica. Ficção científica? Acho que é. Como acha, Joaquim? Ou você acha ou você tem certeza. Eu acho, Marina. Eu acho. Por que você não perguntou pra mulher? Perguntou o quê? Como que? O que é ficção? Todo mundo sabe o que é ficção. Todo mundo menos você. E você? Mas eu não tenho vergonha de perguntar. Então vai lá e pergunta a você. Ficção? Então eles vão pensando numa história de ficção científica, tem que ter monstro. Eles chegam na história do monstro do esgoto, que só poderia ser vencido se o esgoto fosse canalizado. E toca todo mundo para fazer esse filme. Bom, a partir dessa situação, temos 3 aspectos ligados a temas de administração pública que podem ser pensados. O primeiro tem a ver com planejamento. E aí a gente vê nesse filme uma dupla falha na nossa história. Primeiro, tem muito humor, vindo do fato de que não tem nenhum planejamento na elaboração do filme. Os moradores da cidade, assim como eu, assim como você, nunca fizeram um filme. Mas eles vão no peito e na raça tocando as coisas e, a cada etapa que eles vencem, surgem novos obstáculos. Sendo que, depois que aparecem esses obstáculos, fica óbvio que poderia ter sido pensado antes e antecipado e não ter que passar por aquilo. O problema do filme que eles estão fazendo é que ninguém parou a sério para planejar como fazê-lo. E talvez, porque se eles fizessem isso, teriam que enfrentar 2 situações complicadas. Primeiro, que eles não têm nem ideia do que fazer. Eles começam a fazer o filme sem saber o que é ficção, sem saber como editar o filme e sem saber coisas básicas. Mas o segundo problema, que é extremamente grave, que pode surgir num planejamento, se ele tivesse sido feito, é que eles têm que fazer um filme, mas o objetivo deles é outro, é fazer uma obra. E provavelmente, quando você tivesse que montar esse quebra-cabeça, esse planejamento não ia fechar, o que acabaria inviabilizando o projeto. Mas eu disse que essa história tem uma dupla falha no planejamento.
Uma é o inexistente planejamento do filme. Mas, logo no começo da história, a gente vê a reunião dos moradores para debater a obra do esgoto. E a gente percebe ali que eles também não têm nenhum consenso, eles não têm muita ideia sobre como fazer a obra de saneamento. Alguns acreditam que a obra deve seguir por um caminho, outros acham que o caminho é equivocado, né? E quando vai chegando na confusão, sempre aparece aquele espantalho da corrupção para interditar o debate. Eu ainda acho que uma fossa nova atrás da igreja resolvia o problema. Não resolvia, não! Antônio! Tem que ser lá em cima, perto do moinho. Atrás da igreja, o arroio está completamente fedido. Seu Antônio, por favor, papai, isso já foi decidido, está no projeto em anexo. Por favor, essa obra vai ser feita lá atrás, no moinho. Claro, e lá a obra tem que ser bem maior. Veja, a corrupção é um problema grave que precisa ser combatido. Mas ele não é o único problema que existe na administração pública. E sempre que existe um debate e um lado fica sem argumento ou a proposta dele é vencida, se apela para a bandeira da corrupção. E aí se acaba com a discussão. Nesse caso, dessa reunião inicial do filme, essa bandeira serve para esconder que os especialistas da cidade, eles não são capazes de chegar a um consenso sobre como deve ser conduzida a obra. Bom, então fechando esse tema do planejamento, e eu não quero dar spoiler, mas assim, eles não têm planejado como fazer a obra do esgoto. Eles não têm planejado como fazer o filme. Não precisa ser um gênio para ver que tudo vai dar errado. Mas eles persistem porque eles acreditam na necessidade de um esgoto canalizado. E também porque a prefeitura apoia enormemente esse projeto. Aí o segundo ponto a ser discutido é bem caricatural, mas para quem já trabalhou com convênios e projetos em prefeitura, sabe que essa é uma angústia muito real. Isso me vem à mente sempre que a funcionária da prefeitura repete o mantra dela: não se pode devolver dinheiro para Brasília. Você imaginou devolver 10 mil reais para Brasília? Isso não existe. Que seria um absurdo devolver para Brasília. O que não pode devolver dinheiro para Brasília? Isso não existe. Esse esquema de recursos vinculados a determinados projetos ou obras acaba gerando esse sentimento na burocracia. É muito esforço para conseguir essa verba, para fazer o projeto. E aí, nessa luta por tantos recursos, nos problemas que o município tem, você consegue a verba. E aí começa o desafio de executar o projeto. Seja o filme, seja a obra de infraestrutura. Nesse livro aqui, Planejamento Público e Gestão por Resultados, que sistematiza a experiência da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, os autores de um artigo estimaram o tempo médio de cada etapa de um projeto feito a partir de um convênio. Essa estimativa foi feita a partir da realidade de Osasco. E aí saiu essa nossa figura aqui do lado. Veja que eles estimam, em média, 6 meses só para a elaboração do diagnóstico do problema, mais 6 meses para elaborar o projeto e submeter a Brasília. E aí você passa mais 6 meses negociando essa captação, para então, em média, mais 6 meses, demorar fazendo a formalização, os contratos e chegar aos repasses. Então, só nessa fase preparatória são quase 2 anos, em média. Isso para não falar da obra, que pode durar, dependendo do tamanho, de 2 a 5 anos. Em suma, eles estão dizendo que esse projeto todo pode levar entre 4 e 7 anos para você começar a correr atrás desse recurso federal e entregar a obra completa com a prestação de contas, tudo certinho. Então, em 7 anos, ou mesmo em 4 anos, muita coisa pode dar errado. E se as coisas não andam certinho, é necessário devolver o dinheiro. Afinal, ele não foi gasto da maneira que foi acordado. E isso, para uma prefeitura que precisa de dinheiro, e aí toda prefeitura precisa de dinheiro, é o fim da picada. E aí entramos aqui no terceiro ponto que a gente pode relacionar esse filme com a questão da administração pública. E essa é a verdadeira pérola que esse filme nos traz. Porque não é uma mensagem que é explicada didaticamente, mas algo que a gente sente quando a gente vai vendo esse filme andar. Como eu falei, no começo, os moradores somente se interessavam pela sua necessidade básica mais imediata, um sistema de esgoto que aliviasse o fedor da cidade. Esse era o problema. E se meter numa produção cinematográfica era um meio, que todo mundo percebia que era um jeito meio torto, mas era o que tinha, de resolver
o problema do esgoto. Mas ao entrar em contato com o mundo da arte, com a cultura, com a possibilidade de dizer algo que fizesse sentido, de entrar em contato com o entretenimento, o grupo que está fazendo o filme vai mudando de perspectiva. Eles vão percebendo que a cultura também é fundamental para eles, tanto quanto o saneamento básico. É que a dureza da vida faz com que a cultura pareça um luxo, que seja algo que só os outros podem fazer ou que só os outros merecem consumir. No trabalho de produção que eles estão fazendo, eles vão descobrindo que fazer o filme não é um meio para conseguir a outra coisa. Fazer o filme é algo importante, é o fim a ser conquistado. Por isso que antes, nesse vídeo, eu falei que saneamento básico traz uma reflexão sobre o poder da arte. Essa reflexão bate forte na gente, que em determinado momento passa a entender que conseguir terminar aquele filme, seja do jeito que for, é a coisa mais importante que aquele grupo pode fazer. E essa reflexão filosófica, digamos assim, acaba nos trazendo a uma questão que é muito criticada na administração pública, que é o caso das verbas vinculadas. Como na administração pública apenas podemos gastar o que está orçado, a flexibilidade no uso de recursos é muito complicada. Na melhor das hipóteses, vai levar muito tempo, exige negociação política, dá muita dor de cabeça. Com isso, toda vez que uma verba é destinada para um determinado fim, o melhor dos mundos é que ela seja gasta nesse determinado objetivo. Se precisar mudar, vai dar muito trabalho. Agora, muitas vezes a gente vive num país que se espreme na dureza desse nosso cotidiano. E aí surgem muitas reclamações de verbas que são destinadas para ações supérfluas, para ações de luxo descartáveis, como o investimento em cultura, em esporte, em lazer. Certamente todos nós aqui já ouvimos, ou talvez até perguntamos, para que gastar com lazer se tem tanta gente passando fome? Para que gastar com cultura se a gente precisa tanto garantir a alimentação da população? Pois bem, a primeira reflexão que a gente deve fazer com relação a esse tipo de questionamento é que as pessoas não estão com fome por causa de montantes e rios de dinheiro que são investidos na cultura, ou no lazer, ou no esporte. É pouco dinheiro que vai para essas áreas. E quando se fala isso, está se fazendo uma oposição de miséria, porque você não está atacando verdadeiramente as maiores fontes para onde esse dinheiro é destinado, como, por exemplo, os juros que consomem a maior fatia do orçamento público e que não se revertem em nenhuma ação concreta em prol da sociedade. E aí a gente fica questionando esses gastos marginais, fazendo um uso hipócrita de um problema sério, que é o problema da fome, e que não vai ser resolvido se você pegar todo o orçamento da cultura e jogar para tentar atacar esse problema, porque o orçamento da cultura é um orçamento muito baixo. Mas a segunda reflexão é a reflexão que o filme nos traz. Cultura é tão necessária para as pessoas quanto a avaliação, quando a gente está pensando em viver e não apenas em sobreviver. E a gente incorporar a ideia de que isso é um luxo, algo supérfluo, significa dizer que a maior parte da população deve apenas sobreviver, e sobreviver mal. E o fato de que as pessoas nem têm consciência disso é horrível. Portanto, uma das funções do Estado é garantir para as pessoas, inclusive, aqueles direitos que elas nem acham que têm, ou que elas nem acham que é necessário. Então, saneamento básico é uma comédia muito divertida, com ótimos atores, nos traz boas oportunidades de reflexão. Portanto, fica a dica. Muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos e todas. Você está bem? Um monstro horrível me atacou! Ah, eu vi. Você me salvou. Silene. Fabrício. Deu, né? Não deu? Não deu? Deu. Onde desliga? Fabrício tá filmando, onde é que desliga? Pô, não é pra bater de verdade. Fabrício tá filmando, Fabrício. Muito fácil.